Você já se sentiu perdido, sobrecarregado pelas incertezas da vida, buscando um porto seguro em meio à tempestade? Em um mundo que nos convida constantemente ao medo, medo do futuro, do julgamento, da perda, como podemos encontrar a verdadeira paz e a coragem para viver plenamente? E se eu lhe dissesse que existe um dom, uma graça divina que não nos paralisa, mas nos liberta, nos aproxima de Deus e nos dá a força para enfrentar qualquer desafio? Um dom que, paradoxalmente, é chamado de temor de Deus. Hoje mergulharemos nas profundezas deste mistério, desvendando o verdadeiro significado do dom do temor de Deus, especialmente neste tempo pascal, na 7ª semana. Não se trata de um medo que nos afasta, mas de um respeito reverente que nos aproxima do Pai. Como esse dom, muitas vezes mal compreendido, pode transformar nossa relação com Deus, com o próximo e conosco mesmos. Fique conosco até o final, pois a palavra do dia nos reserva revelações surpreendentes que podem mudar a forma como você enxerga sua fé e sua vida. No turbilhão da vida moderna, somos constantemente bombardeados por ansiedades. A busca incessante por segurança financeira, a pressão por sucesso profissional, o medo da solidão, a incerteza diante das doenças e da morte. Quantas vezes nos sentimos pequenos, vulneráveis, à mercê de forças maiores que nos escapam ao controle. Essa sensação de desamparo pode nos levar a buscar refúgio em coisas passageiras, a nos afastar da fonte de toda a paz, ou até mesmo a questionar a presença de Deus em nossas vidas. O medo, em suas diversas formas, pode ser um grilhão que nos impede de viver a liberdade dos filhos de Deus. E por vezes, até mesmo dentro da nossa jornada de fé, podemos nos deparar com um tipo de medo que nos confunde. Um medo de não sermos bons o suficiente, de não cumprirmos todas as regras, de sermos julgados ou punidos. Mas será que esse é o temor que Deus deseja para nós? Será que o Criador do Universo, que nos ama infinitamente, quer que vivamos com um coração apreensivo e receoso? Para desvendar essa questão, voltemos nossos corações e mentes para a Palavra de Deus, que hoje nos ilumina. As leituras da quinta-feira da 7ª semana do tempo pascal nos convidam a uma profunda reflexão sobre a natureza do verdadeiro temor. Não se trata do temor mundano, que nos paralisa diante das dificuldades, nem do temor servil, que nos afasta do pecado apenas pelo medo da punição. O que a Igreja nos propõe hoje é o dom do temor de Deus, um dos 7 dons do Espírito Santo que nos eleva a uma nova dimensão de relacionamento com o divino. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o temor de Deus é um dom do Espírito Santo que nos faz reverenciar a Deus não como um tirano a ser temido, mas como um Pai amoroso e justo, a quem não desejamos ofender. É um temor filial, um respeito profundo que nasce do amor e da consciência da majestade divina, da sua infinita bondade e do nosso lugar como seus filhos amados. Para entender melhor, precisamos distinguir 3 tipos de temor. Temor mundano. É o medo das consequências terrenas, da perda de bens, da reputação, do sofrimento físico. É o medo que nos afasta de Deus, pois nos faz colocar as coisas do mundo acima de sua vontade. Temor servil. É o medo da punição, do inferno, das consequências negativas do pecado. Embora possa ser um primeiro passo para a conversão, como nos lembra Santa Teresa, não é o ideal para o cristão maduro. Ele nos afasta do pecado por obrigação, não por amor. Dom do temor de Deus, temor filial. Este é o dom que o Espírito Santo nos concede. Não é um medo que nos paralisa, mas um respeito amoroso que nos impulsiona a evitar o pecado porque não queremos entristecer aquele que tanto nos ama. É a consciência da grandeza de Deus e da nossa pequenez,
que nos leva à humildade e confiança plena em sua providência. É o temor que nos faz dizer, como o servo de Deus José Maria Escrivá: não valho nada, não tenho nada, não posso nada, não sei nada, não sou nada, nada. Mas, ao mesmo tempo, reconhecer a grandeza de ser filho de Deus. Neste dia, a palavra nos oferece exemplos claros desse temor filial. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, Atos 22, 30, 23, 6 a 11, vemos São Paulo diante do Sinédrio. Ele, um homem de profunda fé e conhecimento da lei, não se acovarda diante da perseguição. Pelo contrário, com sabedoria e coragem, ele usa a situação para proclamar a ressurreição dos mortos, dividindo seus acusados. A coragem de Paulo não nasce da arrogância, mas de uma profunda confiança em Deus. Ele temia a Deus mais do que aos homens, e por isso pôde permanecer firme em sua missão, mesmo diante da ameaça. O Senhor, inclusive, aparece a ele e diz: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Essa é a força que o dom do temor de Deus nos confere. A capacidade de testemunhar a verdade, mesmo em meio à adversidade, porque sabemos que Deus está conosco. E no Evangelho de João, em João 17, 20 a 26, somos convidados a adentrar o coração de Jesus em sua oração sacerdotal. Ele não roga apenas pelos seus discípulos presentes, mas por todos aqueles que pela palavra deles hão de crer nele. Jesus pede ao Pai que todos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Essa unidade, essa comunhão profunda, é o desejo de Deus para nós. O dom do temor de Deus nos leva a valorizar essa unidade, a buscar a santidade que nos aproxima de Deus e dos irmãos, evitando tudo aquilo que possa quebrar essa comunhão. É um temor que nos impulsiona à caridade, à busca da perfeição no amor, pois sabemos que a verdadeira felicidade está em viver em plena sintonia com a vontade divina. Então, como podemos viver o dom do temor de Deus em nosso dia a dia? Não é um convite à ansiedade, mas à liberdade. Quando tememos a Deus de forma filial, somos libertados do temor dos homens, do medo do fracasso, da busca incessante por aprovação. Passamos a buscar, acima de tudo, agradar a Deus, sabendo que Ele é nosso refúgio e nossa força. Primeiro, cultive a humildade. Reconheça sua dependência de Deus. Ele é o Criador e nós somos suas criaturas. Essa consciência nos liberta da soberba e nos abre à graça. Segundo, fuja do pecado, não por medo do castigo, mas por amor a Deus. Cada pecado nos afasta dele, e o dom do temor de Deus nos dá uma aversão profunda a tudo o que possa quebrar essa relação de amor. Peça ao Espírito Santo que o ajude a reconhecer e a detestar até mesmo os pequenos pecados veniais que podem esfriar sua alma. Terceiro, confie plenamente na providência divina. Se tememos a Deus, sabemos que Ele cuida de nós. Não precisamos nos desesperar diante das dificuldades, pois Ele está no controle. A coragem de São Paulo diante do Sinédrio é um testemunho vivo dessa confiança. E quarto, busque a unidade e a caridade. O desejo de Jesus é que sejamos um. O temor filial nos impulsiona a amar o próximo como a nós mesmos, a perdoar, a construir pontes, a ser instrumentos de paz e comunhão. No início, perguntamos como encontrar a verdadeira paz e coragem em um mundo de incertezas e como um dom chamado temor de Deus poderia nos libertar. A resposta está na transformação do nosso coração. O dom do temor de Deus não é um fardo, mas uma bênção. Ele nos ensina a amar a Deus acima de tudo, a respeitar sua majestade e a confiar em sua infinita bondade. Ele nos dá a coragem para enfrentar os desafios da vida, sabendo que não estamos sozinhos, e nos impulsiona a viver em unidade e amor com nossos irmãos.
Que neste tempo pascal e em todos os dias de nossa vida possamos acolher e cultivar esse precioso dom do Espírito Santo, que ele nos liberte de todo o temor mundano e servil e nos conduza a uma relação cada vez mais profunda e amorosa com nosso Pai Celestial. Que o temor de Deus seja a bússola que guia nossos passos, nos mantendo firmes na fé e cheios de esperança. Que a graça de Deus nos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.